Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quero começar por felicitar e cumprimentar os peticionários e quero dizer e dar uma primeira palavra dizendo que o CDS concorda com o espírito daquilo que é a petição que foi escrita, naquilo que é o apoio do layoff aos sócios-gerentes. E, portanto, há uma concordância naquilo que a própria petição chama a atenção. Muito daquilo já existe enquanto apoio, no entanto, entendemos que deve ser feito mais. O que é certo é que, em março do ano passado, todos fomos surpreendidos com uma pandemia que conduziu o país, primeiro a uma crise sanitária, depois a uma crise económica e depois a uma crise social. Não podemos também ignorar que ser governo num período tão difícil, como é evidente, e num contexto muito adverso, é uma tarefa e foi uma tarefa difícil. Mas desde o primeiro momento, o CDS alertou que era necessário não só apoiar a economia, como também proteger o emprego. Mas tivemos problemas nesses apoios. Problemas com a burocracia nas moratórias, as dificuldades no acesso ao crédito e a demora e os problemas naquilo que foi a execução do próprio layoff. Alertámos também para a necessidade de apoios a fundo perdido. Eles vieram, é verdade, mas vieram muito tarde. E a questão que devemos colocar hoje e que devemos colocar neste mesmo debate é a seguinte: se as empresas tivessem tido outro tipo de apoios, se tivesse ser seguido um outro caminho, se as coisas tivessem sido conduzidas de uma outra maneira, quantas empresas podíamos ter salvo precisamente da insolvência? Só no ano 2020 houve um aumento de mais de 30% do número de insolvências face ao período homólogo. Isto penaliza a economia, aumenta o desemprego e desprotege as famílias. Senhoras e senhores deputados, ainda ontem ouvimos o Sr. Ministro da Economia e dizia ao Sr. Ministro: as medidas de apoio à economia e ao emprego funcionaram até agora. Podemos dizer que é verdade que essas medidas funcionaram para alguns, mas também é verdade que essas medidas não funcionaram para todos. Durante muitos meses, os sócios-gerentes estiveram sem apoios, sem medidas, ou seja, estiveram até agosto votados a um completo abandono. Os sócios-gerentes ainda precisam de ajuda e este projeto de lei do CDS vem trazer justiça aos sócios-gerentes e aos trabalhadores independentes. Mas também é preciso trazer justiça a todos aqueles que iniciaram uma atividade, a todos aqueles que constituíram a sua empresa, que investiram o seu negócio e fizeram-no quando? Fizeram no final de 2019 ou fizeram no início de 2020 e que hoje, face às regras que existem, não têm apoios, não têm a quem recorrer e veem o seu sonho transformar-se num autêntico pesadelo. Senhoras e senhores deputados, neste debate não podemos esquecer o seguinte: não podemos esquecer da parte do Governo dos inúmeros anúncios, dos PowerPoints, dos estudos, dos diagnósticos, dos vários programas, ou seja, daquilo que foi a enorme propaganda socialista. Mas, senhoras e senhores deputados, o país não precisa de propaganda. O país precisa de ajuda, o país precisa de efetivos apoios. E quero aproveitar esta mesma intervenção para fazer uma homenagem a todos aqueles que são os empresários que estão a conseguir passar esta mesma crise. Aqueles que, com enorme resiliência, com enorme sacrifício, estão a conseguir manter postos de trabalho, conseguem manter a sua atividade e, com isso, estão a contribuir para a economia do país. Mas não só. Temos também que lembrar, por exemplo, o caso dos contabilistas, que têm que lidar todas as semanas com nova legislação, com medidas avulso que vão surgindo de todas as maneiras e feitios e que são um suporte também aos empresários e às nossas empresas. Termino, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com uma palavra de esperança. E a palavra de esperança é que o Partido Socialista possa aprovar este projeto de lei do CDS. Um projeto de lei que, como disse há pouco, traz justiça precisamente aos sócios-gerentes e àqueles que são os trabalhadores independentes. Muito obrigado, Sr. Presidente.